Vamos entender a energia do alecrim. O alecrim, ele é a planta da alegria. Uma das plantas mais antigas e mais utilizadas no mundo todo, em várias partes do mundo. Utilizado muito como temperos, como chá, mas muitas pessoas esquecem das propriedades energéticas que o alecrim possui. O alecrim, ele é uma planta que ele carrega uma propriedade que eu chamo de guia. O que isso significa? O que um guia faz? Vamos entender o que é a palavra guia. Significa guiar. O que o alecrim ele guia? Ele guia a energia das outras ervas para tratar a verdadeira causa de um problema que existe em você. Então vamos imaginar que o seu processo que você está vivendo, do seu desânimo, da sua falta de energia, da sua indisposição, do seu cansaço mental, emocional ou da sua fadiga energética, seja por conta de um trauma, seja por conta de questões que você está revivendo no seu momento atual, seja por conta de um desequilíbrio num relacionamento, de uma questão interna sua com você mesmo até mesmo. O alecrim ele vai como se ele pegasse a energia das outras plantas daquele composto e guiasse elas energeticamente para a verdadeira causa daquele problema, daquele processo, daquele desafio que você está vivenciando hoje. Então, ele direciona, ele é uma planta que guia, o caminho das outras ervas para aquilo que você está necessitando naquele momento. Então, no caso, quando você trabalha com o alecrim e o manjericão, você tem duas plantas que trabalham a nível dos 7 chakras principais. Mateus, o que são chakras? São os centros de energia que todos os seres vivos possuem. Nós temos o chakra básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, como os 7 principais. E depois nós temos outros centros que são os secundários. Então, gente, o manjericão juntamente com o alecrim, eles alinham energeticamente os 7 chakras principais. Mateus, se eu tenho duas plantas que alinham os 7 chakras principais, está resolvido todos os problemas na minha vida. Então, eu não preciso me preocupar especificamente em trabalhar o 4º chakra, por exemplo, se é aquele centro de maior desequilíbrio em mim. Na verdade, não, porque eu quero que vocês olhem para o alecrim e o manjericão como uma planta que vai atuar de uma forma genérica em todos os 7 chakras, mas muitas vezes nós precisamos de um foco maior, nós precisamos de uma atenção maior a um determinado chakra. Então vamos supor que você precisa trabalhar mais o seu cardíaco. Talvez uma erva baleeira vai ajudar muito você nessa situação, entende? Então cada pessoa é uma pessoa diferente que necessita de uma energia, de uma planta diferente dentro do seu processo individual. Mas como que você vai saber isso? Gente, eu trago para vocês aqui uma série de conteúdos, uma série de dicas todas as semanas com vídeos, conteúdos, postagens, lives, cursos gratuitos, etc. Mas para você aprender a dominar todo esse conteúdo, a gente ensina tudo isso dentro do alinhamento com ervas, porque lá eu tenho, na verdade, muito mais tempo para explicar tudo isso para vocês. Lá a gente explica sobre mais de 70 e poucas plantas e suas ações vibracionais energéticas, o aspecto medicinal, diferentes formas de preparo para você aplicar na sua vida, com patuás, mandalas, essências, os sprays, os banhos de ervas e mais um monte de outros processos, camas de cura, bate-folhas. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o alecrim é uma planta maravilhosa e que eu uso ele com muita frequência. Não no aspecto medicinal dele sempre, porque ele exige um pouco de cautela, mas também por conta do seu aspecto energético vibracional, para alinhar a nossa energia. Então eu quero que vocês passem a utilizar também a energia do alecrim, para que vocês possam viver de uma forma mais equilibrada também. Porque é esse o meu propósito aqui com vocês, é ensinar vocês a utilizarem o poder medicinal e energético das plantas para viverem com mais qualidade de vida, para viverem com equilíbrio, para viverem de uma forma melhor. Por mais que nós temos um monte de desafios na nossa vida, questões que nós temos que resolver, pessoais, questões íntimas, profissionais, de relacionamentos, e que nós muitas vezes vamos, assim como vocês também passam por esses desafios todos,
muitas vezes a gente acha que são situações negativas. As plantas, elas são um recurso para ajudar você a passar por isso, para ajudar você a enfrentar esses desafios de uma forma mais leve, de uma forma mais harmônica. O grande problema é que muitas pessoas, elas acham muito bonito isso que eu falo, isso que eu ensino, isso que eu trago, isso que eu levo para vocês. Mas pouquíssimas pessoas colocam isso em prática. Então, o que eu quero é fazer com que vocês coloquem tudo isso em prática na vida de vocês. Porque conhecimento teórico sem a prática não serve de absolutamente nada. É o que muitas pessoas chamam isso de uma obesidade mental. Por que obesidade mental? Porque você está apenas se alimentando de conhecimentos e não está botando isso para fora em prática. Então você vai gerando uma fadiga na sua mente com um monte de conhecimentos e não leva para o mundo. Muitas pessoas mandam mensagens para mim e dizem assim: Matheus, eu acho muito interessante o seu trabalho porque você não segura informações, você distribui tudo que você sabe, você não guarda nada para você, você doa conteúdo. Mesmo muitas vezes quem não é aluno do alinhamento ou dos seus outros cursos. Gente, eu não seguro informações. Tem coisas que, é claro que eu não abro aqui numa aula, por exemplo, como fazer outros preparos, etc. Por quê? Porque você tem que ter primeiro um conhecimento, uma base para conseguir absorver algumas coisas. E segundo, às vezes tem preparos que nós não temos como fazer aqui para vocês. Porque, por exemplo, como é que eu vou ensinar uma pomada? Eu vou ter que ter um fogão aqui em cima, alguma coisa vai ser muito ruim. Então, por isso que esses preparos mais complexos e outras coisas, a gente leva tudo dentro do alinhamento com ervas. É o aprofundamento de tudo isso. Mas o alinhamento com ervas é para quem realmente quer botar isso em prática, quem quer ser herveiro ou herveira da sua vida. O que é ser herveiro? É aprender a trabalhar com a energia e com todo o poder medicinal que as plantas têm para nos oferecer. E muitos de vocês que estão aqui, mesmo que não sejam alunos, já estão nesse caminho de serem herveiros da própria vida de vocês, gente. Que é você dominar não apenas a parte medicinal, mas a energética das plantas.